Imagina como deve ser o som mais alto já produzido. Agora multiplica isso por 10, coloca alguns chicotes de pedra derretida e você descobre de onde surgiram as inspirações para a criação do Balrog de Moria. Sim, as erupções vulcânicas sempre exerceram um fascínio sombrio sobre a humanidade. E hoje é o dia em que eu vou te contar histórias raras e quase esquecidas sobre as piores erupções vulcânicas do nosso planeta. Claro, a gente não vai ficar falando só de morte e destruição, tá? Mas também dos efeitos climáticos, culturais e científicos que cada um deles causou. Até o famoso quadro O Grito parece ter sido influenciado por um desses fenômenos. Enfim, meu nome é Rafael Luiz Mateus, você está assistindo ao Guia da Floresta e já deixa o seu like agora no começo do vídeo para que você sempre tenha cada vez mais conteúdo sobre plantas, florestas e histórias que mudaram a forma com que nós olhamos para a natureza. E menos papo e mais mato. Capítulo 1, Monte Santa Helena, VEI 5. Era 18 de maio de 1980. 8h32 da manhã, quando o Monte Santa Helena, localizado no estado de Washington, nos Estados Unidos, explodiu com uma violência inesperada. Quer dizer, não tão inesperada como vocês vão ver. Durante 2 meses antes da erupção, uma série de terremotos e o inchamento da costa norte do vulcão já davam sinais de que algo muito errado estava prestes a acontecer. Mesmo com os avisos dos cientistas, muitas pessoas se mantiveram próximas à área, e entre elas estava o fotógrafo Gary Rosenquist, que capturaria uma das sequências mais icônicas da história da vulcanologia. A chamada explosão lateral aconteceu após o colapso da encosta norte, liberando instantaneamente a pressão contida no interior do vulcão. O resultado foi uma avalanche de rochas e uma nuvem piroclástica que atingiu velocidades de até 1000 km por hora, varrendo mais de 600 km² de floresta e transformando rios em vapor. Esse tal de Gary Rosenquist posicionou sua câmera em um tripé e começou a fotografar. Ele estava quase saindo dali depois de tirar sua primeira foto, porque estava numa manhã bonita, quando ele ouviu o estrondo e voltou para o tripé, e aí sim ele começou a fazer essa sequência. Essas fotos, conhecidas como The Rosenquist Sequence, mostra segundo a segundo a coluna de cinzas crescendo e se expandindo até cobrir toda a paisagem. O grupo de Rosenquist só sobreviveu por estar em uma leve depressão no terreno, onde se jogaram no chão e aguardaram a nuvem passar. As imagens se tornaram um marco na comunicação de desastres naturais e um dos maiores acervos documentais de uma erupção em tempo real. E após esse ocorrido, diversas foram as tentativas para interpolar as imagens para criar algo como um filme corrido do que aconteceu. De todas que eu encontrei, essa foi a mais interessante, mas continua mantendo esse aspecto meio bizarro, parecendo meio falso, mas novamente é em decorrência de tentar alongar os meros 24 frames, ou fotos que ele tirou, um take completo. E apesar da sua classificação VEI ser 5, o Monte Santa Helena teve um dos maiores impactos midiáticos e científicos do século XX. Mas nem todo mundo que estava lá brisando e estudando perto do vulcão tiveram a mesma sorte que Rosenquist. Ao todo e diretamente, 57 pessoas morreram em decorrência dessa erupção. Entre elas estava David Alexander Johnston. Ele era um jovem vulcanologista de apenas 30 anos do US Geological Survey, ou USGS, que inclusive eu uso bastante coisas deles aqui nas fontes dos vídeos. Nos meses anteriores à erupção de 1980, ele monitorava atentamente o Monte Santa Helena, interpretando sinais como emissões de gases e deformações de terreno. Por conta disso, ele foi um dos responsáveis por convencer as autoridades a manter a área fechada ao público, salvando assim milhares de vidas. Mas, infelizmente, não sei se já deu para perceber, não a dele próprio. Na manhã de 18 de maio de 1980, ele estava no posto de observação Coldwater 2, ou Coldwater 2, cerca de 10 km ao norte do vulcão, quando o colapso súbito do flanco norte provocou a avalanche seguida pela explosão lateral devastadora. Seus últimos momentos foram transmitidos ao vivo na rádio. Ele dizia: "Vancouver, Vancouver, this is it." E foi isso. E feliz ou infelizmente, eu não achei essa gravação, porque provavelmente também iria ser bem trash colocá-la no vídeo. David nunca foi encontrado. Apenas parte do seu equipamento foram recuperadas anos depois, mas o legado dele segue vivo. O observatório localizado no local onde ele estava hoje é chamado de Johnston Ridge Observatory, e ele foi erguido, obviamente, em sua homenagem. E o USGS também mantém outro observatório com seu nome. Vale ressaltar uma coisa, existem muitas histórias sobre esse acontecimento, tá? Daria para fazer um vídeo só sobre isso. Teve outro também radialista que eu vi que também ele
fez uma transmissão ali e acabou falecendo, que inclusive eu tirei o áudio, mas é esse áudio aqui que a gente dá para ouvir nesse vídeo, um trechinho. E também existem várias filmagens e depoimentos de pessoas fugindo dessa explosão. Novamente, essa foi uma explosão gigantesca e no meio dos Estados Unidos, um lugar que estava todo mundo indo e vindo, e quando estava surgindo ali as fitas de VHS, as filmadoras de VHS, ou seja, provavelmente a gente vai ter mais um vídeo completo sobre esse monte, tá bom? E antes da gente passar para a próxima erupção, vale entender uma coisa que eu deixei escapar. A sigla VEI, ou Índice de Explosividade Vulcânica. E essa escala vai de 0 a 8 e mede o quão violenta é uma erupção, tá? Considerando fatores como volume de material expelido, altura da coluna eruptiva e duração do evento. Cada nível na escala é cerca de 10 vezes mais explosivo que o anterior, o que significa que um VEI 6 é 10 vezes mais poderoso que um VEI 5. Tá bom? Agora sim, capítulo 2, Vesúvio. E Pompeia, obviamente. VEI 5. No ano de 79 da Era Comum, o céu da região de Campânia, no Império Romano, escureceu de repente. O Monte Vesúvio, que por muitos anos dormia silencioso às margens do Golfo de Nápoles, entrou em erupção com uma fúria que ninguém esperava. Lembrando, a gente estava ali, cara, um pouquinhos anos depois da Era Comum. E não é antes ou depois de Cristo, tá bom? Eu não vou ficar mais discutindo com a galera nos comentários, ficam reclamando disso. A explosão foi tão inesperada que o mais surpreendente desse ocorrido, e talvez seja o que torna provavelmente essa erupção a mais famosa, foi o grau de preservação de cidades, pessoas e da própria cultura romana, né, que essa catástrofe permitiu. Os relatos mais famosos vêm de Plínio, o jovem, que escreveu cartas detalhadas sobre o ocorrido. Os fluxos piroclásticos desceram do Vesúvio com temperaturas altíssimas, matando instantaneamente os habitantes e cobrindo tudo com metros de cinzas. Durante séculos, as cidades ao redor do Vesúvio dormiram sobre uma cortina de cinzas e pedra-pome. A gente sempre ouve falar de Pompeia, né? Mas teve outras também, Herculano, Estábia e Oplontes, que foram praticamente apagadas do mapa em poucas horas. E, com o tempo, também desapareceram da memória. Foi apenas no século XVI que surgiram os primeiros indícios da existência de uma cidade soterrada, quando trabalhadores escavando um canal em Sarno se depararam com estruturas antigas. No entanto, as primeiras escavações sistemáticas só ocorreriam a partir de 1748, durante o reinado de Carlos III de Bourbon, que viu naquela região um meio de reafirmar o legado cultural do Reino de Nápoles. Ao contrário da maioria dos sítios arqueológicos do mundo, o que se revelou sobre as cinzas do Vesúvio não eram ruínas esparsas e destruídas, mas sim uma cidade congelada no tempo. Tudo estava lá. Era como se o tempo tivesse segurado a respiração. As casas luxuosas, como a famosa Vila dos Mistérios, revelaram não só a sofisticação arquitetônica romana, mas também o universo simbólico e místico que habitava o imaginário da época. Em uma parede da vila, por exemplo, um ciclo de afrescos com mais de 17 metros de extensão parece retratar um ritual de iniciação dionística. Outras casas, talvez um pouco mais interessante para alguns, né? Como a de Veti, expõe uma decoração ousada, com cenas mitológicas, amorosas e abertamente eróticas, tá? Para não falar outra coisa. Algo que surpreendeu os arqueólogos da época, que tentaram esconder parte do conteúdo no chamado gabinete secreto, tá? Do Museu de Nápoles, temendo o escândalo moral que teria. Que se hoje provavelmente teria, imagina naquela época. Os termopólios, que eram pequenas tavernas de rua com balcões de mármores e ânforas embutidas, tá? Onde os romanos compravam refeições prontas, ainda guardavam restos de ossos, molhos e cereais. Em alguns casos, a carbonização preservou até pães inteiros, como o famoso panis quadratus, com sua divisão em 8 partes e um selo que indicava o nome do padeiro e do proprietário. Em Herculano, mais próxima do vulcão, os níveis de preservação foram ainda mais extremos. Pergaminhos carbonizados e até tecidos resistiram à fúria do tempo, graças à onda piroclástica que, por ironia, selou os objetos sobre uma camada de lama superaquecida. E não só lama, mas de muita cinza, tá? Por isso que simplesmente o pano não pegou fogo. Mas o mais comovente veio na forma de ausência. Atenção! A seguir mostrarei imagens de moldes de corpos humanos preservados pelas cinzas vulcânicas. As imagens podem ser perturbadoras. Caso não goste desse tipo de conteúdo ou não esteja num bom dia, pule para 11 e 12.
Em Pompeia, os arqueólogos começaram a notar já no século XIX que havia cavidades ocas no interior da cinza endurecida. Eram como fantasmas petrificados, ausentes. Um arqueólogo italiano, Giuseppe Fiorelli, teve a ideia de injetar gesso nesses vazios, revelando com precisão surpreendente os corpos das vítimas, ou melhor, os momentos finais dessas pessoas. O resultado foi chocante: as expressões faciais, os dedos contraídos, os corpos em posições fetal. Cada molde contava uma história silenciosa de horror, dor, desespero. Uma criança em posição de oração, um cão ainda preso à corrente. Em Herculano, dezenas de corpos foram encontrados aglomerados nos antigos armazéns à beira-mar, sugerindo que muitos tentaram fugir por barcos, mas foram mortos pela onda de calor que chegou a mais de 400 graus Celsius. Tão rápida que supõe-se que não deu nem tempo de gritar. Esses moldes e achados não são apenas artefatos arqueológicos, são testemunhos humanos. O impacto emocional é tão grande que até hoje milhares de visitantes se comovem ao caminhar pelas ruas antigas de Pompeia. A tragédia do Vesúvio, paradoxalmente, imortalizou não a destruição de uma civilização, mas a sua permanência, no pão deixado no forno, na gargalhada impressa no ar fresco, na mão que tenta proteger um ente querido, mesmo diante do fim. E talvez seja isso que torne Pompeia tão poderosa. E se aqui vale uma dica cultural rápida antes do próximo capítulo, ouçam, ou aliás, assistam ao disco completo do Pink Floyd, Live at Pompeii. Sinceramente, foi um disco que abriu meus ouvidos para a música, é maravilhoso. Enfim, vamos continuar. Capítulo 3, Krakatoa, VEI 6. E agora o nível tá subindo. Agosto de 1883. O céu sobre o sudeste asiático ficou vermelho. O som da erupção do Krakatoa foi tão intenso que foi ouvido a mais de 4.800 quilômetros de distância, chegando até a Austrália e o Oceano Índico. Relatos dizem que os tímpanos das pessoas próximas foram rompidos instantaneamente. Também dá para imaginar, né? A coluna de cinzas atingiu mais de 25 quilômetros de altura e ondas de choque deram voltas inteiras no globo. A erupção causou tsunamis gigantescas que arrasaram cidades litorâneas, matando mais de 36 mil pessoas. Mas o aspecto mais dramático foi a própria destruição da ilha. Krakatoa explodiu com tal força que a maior parte da ilha afundou no mar. O mar invadiu a cadeira em colapso, gerando ainda mais explosões por contato com o magma. A quantidade colossal de cinzas, dióxido de enxofre e outras partículas lançadas na atmosfera formou um manto fino, mas bem sinistro, que bloqueou parcialmente a luz solar. O resultado foi uma alteração temporária, porém global, no clima da Terra. Temperaturas médias caíram em até 1,2 graus Celsius nos anos seguintes. Colheitas falharam em diversas regiões e eventos climáticos anômalos foram registrados em todos os continentes. Os céus ganharam um tom mais avermelhado, especialmente ao amanhecer e ao entardecer, criando pores do sol, acho que é assim que se fala, né? Pores do sol, não é pôr do sóis, que só tem um sol, enfim, que pareciam saídos de outro mundo. Um espetáculo realmente belo e perturbador, mas fruto de uma catástrofe. Esses céus alaranjados e vermelho sangue deixaram marcas não apenas nos diários de bordo e relatórios meteorológicos da época, mas também na arte. Pintores como William Ashcroft produziram centenas de aquarelas tentando capturar as tonalidades sobrenaturais do céu londrino ao pôr do sol. E embora não haja consenso absoluto, muitos historiadores da arte acreditam que a atmosfera opressiva, quase apocalíptica retratada na obra O Grito, de 1893, de Edward Munch, foi inspirada justamente nos efeitos pós-Krakatoa. Em seu diário, Munch descreveu ter visto um céu sangrando vermelho com línguas de fogo sobre o fiord, uma sensação de angústia cósmica que ecoa perfeitamente o estado emocional dessa pintura. Mas não foi só na arte que Krakatoa deixou cicatrizes. A erupção também representou um divisor de águas para a ciência. Décadas depois da destruição total da ilha de Krakatoa, algo começou a emergir lentamente no coração do mar. No início, era apenas uma elevação vulcânica tímida. Mas, ao longo dos anos, esse fragmento cresceu e se consolidou. Era o Anak Krakatau, o filho de Krakatoa.
nascido das cinzas e do magma de sua antecessora. A nova ilha, formada em 1927 e visível de forma estável a partir da década de 1930, tornou-se mais do que uma curiosidade geológica. Ela se tornou um laboratório vivo, talvez o mais puro já concebido, principalmente em céu aberto, né? Para os estudos sobre como a vida começa novamente meio que do nada, sem a interferência humana direta e completamente estéril em seu início, né? Porque lembrando, a gente teve derramamento de magma e o bagulho subiu debaixo da terra, debaixo da água. E assim, Anak Krakatau ofereceu uma chance rara à ciência, observar em tempo real os estágios iniciais da colonização ecológica. Sabe, a sucessão ecológica que a gente vive abordando nos vídeos por aqui, que eu também nem sei onde que eu aponto mais? Então, os primeiros organismos a aparecer foram líquens e musgos, pioneiros capazes de se fixar em rochas vulcânicas recém-esfriadas. Em seguida, chegaram os insetos, muitos levados pelo vento ou flutuando em restos de vegetação à deriva no mar. Depois, aves marinhas começaram a visitar a ilha, defecando sementes, criando ninhos e, sem saber, plantando os primeiros embriões de uma nova floresta. O processo foi meticulosamente documentado ao longo das décadas seguintes. A cada ano, novas espécies se estabeleciam, criando redes de interdependência ecológica cada vez mais complexas. A sucessão ecológica de Anak Krakatau inspirou gerações de ecólogos e ajudou a consolidar teorias fundamentais da biogeografia moderna. Entre elas, destaca-se a teoria do equilíbrio de espécies, de MacArthur e Wilson, que propõe que o número de espécies em uma ilha tende a um equilíbrio dinâmico determinado pelas taxas de imigração e extinção. E aqui a gente surge também com um termo que eu sou apaixonado, tá? Que é a biogeografia. E se você não sabe o que é, eu já te adianto, tá? Que é apaixonante e com certeza eu amaria escrever um vídeo sobre ela. Mas antes, eu preciso saber se você tá afim de saber mais sobre isso. Então, escreve para mim biogeografia aqui nos comentários para me mostrar que você realmente tá afim de ver mais vídeos sobre isso. Agora, se o Krakatoa nos ensinou sobre morte e renascimento, sobre arte e ecologia, o próximo capítulo nos confronta com algo ainda mais profundo: a capacidade de um vulcão de mudar o destino do planeta inteiro. Porque enquanto o Krakatoa pintou os céus de vermelho, o Monte Tambora mergulhou o mundo em cinza e apagou o próprio verão. E lembrando, tá? Deixa o seu like nesse vídeo se você tá gostando de ouvir essas histórias. Capítulo 4. Tambora e o Ano Sem Verão. VEI 7. Abril de 1815. O Monte Tambora, na ilha de Sumbawa, na Indonésia, entrou em erupção com a força de milhares de bombas nucleares. Foi a maior erupção registrada nos últimos milênios, com um VEI 7 novamente. A montanha perdeu mais de 1 quilômetro de altura após o colapso da caldeira, e a explosão matou diretamente cerca de 10 mil pessoas. Mas o verdadeiro impacto do Tambora foi muito além do colapso da montanha ou da devastação regional imediata. Foi o impacto atmosférico, global, invisível ao olho nu e, talvez por isso, ainda mais poderoso. A colossal quantidade de poeira vulcânica lançada na atmosfera criou um véu planetário que filtrou a luz solar e embaralhou os padrões climáticos por anos. Meio que um Krakatoa, só que bem pior. O ano seguinte à erupção, 1816, ficou registrado na história como o Ano Sem Verão. E isso não é um exagero. Nevou em pleno junho em partes da Nova Inglaterra, em julho geadas queimaram lavouras inteiras na França, lagos congelaram em agosto na Suíça, as colheitas falharam, os preços dos alimentos dispararam e o pânico se alastrou. Na Europa, tumultos por pão, saques e manifestações violentas colocaram em xeque governos que não compreendiam ainda o que havia mudado. Tá, mas o pior, ninguém sabia exatamente o porquê. Não era apenas um verão que havia desaparecido, era a própria previsibilidade das estações. Confiança no ciclo da natureza, quase que como aquela brisa do problema dos 3 corpos, onde não é possível prever o que vai acontecer no mês que vem. E é nesse ponto que o Tambora toca em algo quase que filosófico. Ele expõe a fragilidade da civilização diante das forças naturais. Ele revelou como o nosso modo de vida, por mais sofisticado que seja, ainda depende de fatores básicos, como sol, chuva, solo e temperatura. Foi uma antecipação sombria daquilo que hoje chamamos de crise climática. A percepção de que o clima pode deixar de ser um pano de fundo estável para se tornar um protagonista do colapso social. E mesmo no caos,
Houve arte. Isolada numa mansão à beira do lago Genebra, durante aquele verão frio e chuvoso, uma jovem chamada Mary Shelley escreveu quase como uma metáfora involuntária da época a história de um monstro criado por mãos humanas, Frankenstein. Um símbolo nascido da noite, do frio e do medo, e a tentativa desesperada de dar sentido a um mundo que parecia ter sido rejeitado pelos próprios deuses. Agora, no Brasil e em outros trópicos, os efeitos foram mais sutis. Não se pode dizer que não houve impacto, mas a ausência de estações definidas suavizou a percepção do desastre. Então, podemos até dizer que foi o ano sem verão, onde não se vive verão em praticamente todos os meses do ano. A erupção do Tambora não foi só a mais poderosa da história moderna, mas também um evento que remodelou o planeta e o imaginário humano. É um lembrete aterrador de que, embaixo da fina camada de estabilidade que chamamos de civilização, pulsa uma terra viva, instável e imprevisível. E agora é o seguinte, vamos sair um pouquinho dessa bad? Vamos falar de um negócio. Bônus. Pneumo-ultra microscópico silicovulcanoniose. Provavelmente, se você foi criança da década de 90, você já ficou brincando com seus coleguinhas de ficar falando isso. Espero que as crianças façam isso hoje também, tá? Mas essa é a palavra mais longa da língua portuguesa e também do inglês, em sua versão similar, obviamente, que tem raízes vulcânicas. Pneumo-ultra microscópico silicovulcanoniose descreve uma doença pulmonar causada pela inalação de partículas finíssimas de sílica vulcânica, que na prática é um tipo de silicose, tá? Mas a palavra foi construída artificialmente para ser a mais longa possível e não é usada na medicina real, mas virou símbolo do vocabulário exagerado e, claro, uma curiosidade bem massa para vídeos como esse. E se você não conhecer essa palavra ridiculamente grande, tá? Eu já te peço, se inscreve aqui no vídeo se você gosta de conhecer um pouco dessa cultura inútil que a gente tem por aqui. Considerações finais. Ao entender essas catástrofes, não só aprendemos sobre a Terra, mas também sobre a fragilidade e a força da nossa existência. Depois de tantas catástrofes, hoje é bem difícil que exista uma nova Pompeia, pois novas explosões não são tão inesperadas, como a do Krasheninnikov que abordei no último vídeo. Mas é aquele lembrete, né? O clima não muda só por erupções vulcânicas. Cada vez mais a gente tem visto a mudança que nós, humanos, estamos causando no planeta Terra. E se tu acha isso balela, lembre-se dos estromatólitos. Isso já aconteceu antes e estamos fazendo acontecer de novo. Enfim, agora um desabafo, tá? Eu tento fazer esses vídeos de top alguma coisa pra tentar fazer algum vídeo mais leve, mais curto. Algo que, obviamente, eu não consegui atingir nesse vídeo, já que teve muita tragédia que falamos aqui de uma forma bem superficial e mesmo assim o vídeo ficou gigantesco. Mas mesmo assim, se você quer ver mais conteúdos desse tipo, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal do Guia da Floresta. E meu muito obrigado aos meus amigos e apoiadores do canal, que como membros são o meu apoio fundamental para conseguir viver falando sobre o nosso planeta. E caso você também queira nos ajudar a produzir cada vez mais, clique em Torne-se Membro aqui embaixo e saiba mais. Quem sabe com mais membros a gente consiga trazer um vídeo mais completo, mais aprofundado e talvez com mais respeito às vítimas, porque, cara, foram todas catástrofes gigantescas sobre cada uma dessas erupções. E agora estão aparecendo outros 2 vídeos aqui pra gente continuar a nossa jornada em meio a plantas, florestas e muito mais. É nóis, tamo junto e depois desse vídeo o Balrog parece mais uma faísca. Valeu e falou!